Oi, hoje a gente vai falar sobre o caso da saboneteira de Corrégio. Leonarda Cianciulli foi uma assassina italiana mais conhecida como a saboneteira de Corrégio, que agiu entre os anos de 1939 e 1940, matando 3 mulheres. Leonarda teve uma infância difícil, conturbada. Ela sofreu diversos abusos de seus pais, inclusive de sua mãe, que a repudiava por ela ser fruto de um suposto estupro. Leonarda também sofria de epilepsia. Alguns relatos contam que, para se livrar da filha e desses problemas, os pais arranjaram um casamento com um comerciante quando ela tivesse 15 anos. Obviamente ela não aceitou. Em 1917, Leonarda estava com 23 anos e casou-se contra a vontade da mãe com um atendente de registros civis chamado Rafael Passardi, e sua mãe revoltada lhe rogou uma praga que não tardou a começar as desgraças. 10 anos depois do casamento, o marido de Leonarda foi preso por fraude. Em 1930, sua casa foi destruída por um terremoto e Leonarda, que era muito supersticiosa, começou a ter delírios e ficou ainda mais cismada. Então ela procurou pelos serviços de uma vidente que previu que ela perderia todos os filhos antes de morrer. E não satisfeita, Leonarda também procurou uma cigana que, ao ler sua mão, revelou que seu futuro seria uma prisão ou um manicômio. E foi dito e feito. Leonarda engravidou 17 vezes, mas apenas 4 filhos sobreviveram. Ela sofreu 3 abortos espontâneos e 10 filhos morreram antes da adolescência de doenças desconhecidas. Leonarda tornou-se uma mãe super protetora e seu filho favorito, Giuseppe, foi convocado para o exército em 1939. Os delírios de Leonarda chegaram ao ápice quando ela pensou que, para manter a vida dos filhos, outras pessoas teriam que ser sacrificadas. Então se iniciaram as vítimas. Leonarda tinha uma loja na cidade e era bastante conhecida e respeitada. A primeira vítima foi Faustina Sete, uma solteirona que estava à procura de um marido, e Leonarda disse que poderia ajudar. Então Leonarda disse que ela deveria ir para Pula, na atual Croácia, e enviar uma carta aos parentes como se já estivesse morando lá, casada e feliz. Um álibi perfeito, e assim que a Faustina fez o que foi combinado, Leonarda lhe deu um vinho com tranquilizantes e a matou com um machado. Ela usou o sangue para fazer bolinhos que ofereceu a outras mulheres que vinham à sua loja e deu até para seu filho Giuseppe comer. E ela ainda ficou com os bens e o dinheiro de Faustina. E na declaração que Leonarda deu à polícia, ela disse ter picado os pedaços da vítima, colocados em uma bacia, adicionado 7 kg de soda cáustica, que ela havia comprado para fazer sabão. E ela mexeu essa mistura até se dissolver e jogou numa fossa séptica. O sangue que ela parou na bacia, ela esperou ser coagulado, então ela secou no forno, moeu para virar uma espécie de farinha, misturou com farinha, chocolate, leite e ovos, e alegou que fez bolinhos com essa mistura, que serviu para clientes e até para o filho de Giuseppe. Vale ressaltar que quando o sangue coagula, ele fica um pouco mais grosso. Então acho que esse processo ajudou ela a secar o sangue mais rápido, né? Que ele vai perdendo um pouquinho da liquidez dele, vai ficando um pouco mais grosso. A segunda vítima se chamava Francesca Suave, mas, diferente da vítima anterior, Leonarda disse ter arranjado um emprego para ela numa escola de meninas na cidade de Piacenza. E como parte do plano, mais uma vez, era criar um álibi, Leonarda pediu que ela escrevesse cartas e enviasse cartões aos amigos e parentes de Corrégio, detalhando que iria se mudar e o motivo da mudança. E assim como Faustina, Francesca veio visitar Leonarda antes de partir, e o método foi o mesmo, né? O vinho com drogas e depois morta com machado. Ou seja, o método dela era sempre o mesmo. Ela usava uma bebida, adicionava tranquilizantes, embebedava a vítima, né? Dava a bebida para a vítima, e quando a vítima estava sob efeito dessa droga, desse tranquilizante, era o momento que ela começava a esquartejar, meter o machado na pessoa, por assim dizer. E o sangue também serviu para fazer bolinhos, e o resto foi descartado como da primeira vítima, né? Foi jogado, foi derretido com soda cáustica e foi jogado dentro da fossa, que dava direto para o esgoto. A terceira e última vítima foi Virginia Cacioppo, uma ex-soprano, que, se eu não me engano, soprano tem a ver com cantores de ópera, que cantou no La Scala. Para ela, Leonarda afirmou ter encontrado um trabalho como secretária de um empresário misterioso em Florença. E, diferente das outras 2 mulheres, Leonarda disse para ela não contar nada para ninguém para onde ela estava indo. E ela concordou, e em 30 de setembro de 1940 veio fazer uma última visita a Leonarda. E o padrão para o assassinato dela foi o mesmo das outras vítimas, né? Com a única
única diferença, ao invés de pegar o corpo dessa terceira vítima, da Virginia, e jogar na fossa séptica, o que a Leonarda fez? Ela pegou e derreteu para fazer sabão. E de acordo com a declaração de Leonarda, foi uma declaração que ela fez para a polícia, dizia isso. Ela acabou no pote como as outras duas. Sua carne estava gordurosa e branca. Quando derreteu, adicionei uma garrafa de colônia e depois de muito tempo fervendo, consegui fazer um sabão mais aceitável. Dei barras a vizinhos conhecidos e os bolos também eram melhores. E aquela mulher era realmente doce, ou seja, ela também provou, anteriormente os bolos e provou o bolo feito com a Virginia. Então houve a descoberta dos crimes e o julgamento da Leonarda. A irmã de Virginia suspeitou de seu súbito desaparecimento e a viu pela última vez entrando na casa de Leonarda. Ela relatou seus medos ao superintendente da polícia em Reggio, que abriu uma investigação e logo prendeu a Leonarda. Ela não confessou os assassinatos e até acreditarem que seu filho Giuseppe estava envolvido no crime. Giuseppe era o filho favorito da Leonarda, então como os policiais também estavam suspeitando dele, logo ela mudou todo o tom e começou a confessar os assassinatos, fornecendo relatos detalhados do que havia feito para salvar seu filho de qualquer culpa. E em frente ao comissário, ela se mostrou muito reticente e revelou os detalhes um pouco de cada vez. Então ela confessou o assassinato de Virginia e disse que destruiu seu cadáver por saponificação e atirou seus restos no canal Correggio, e depois confessou somente após longos interrogatórios de ter matado as outras duas vítimas. Na frente do policial, que perguntou o que havia acontecido com as 3 mulheres, ela respondeu: "Bem, eu como meus amigos, e se eles também querem ser comidos, estou pronta a devorá-los." Então, se ela falou essa frase, se ela falou esse tipo de coisa, olha o pensamento que vem dessa mulher. Já era premeditado que ela ia fazer, bolinhos com as vítimas. Já estava na cabeça dela, o plano já era esse. Então, isso não é uma coisa que foi só por salvar os filhos. Tinha lá um requinte de crueldade. Ela ainda disse: "Eu comi as desaparecidas, uma assada, outra estufada e outra cozida." E depois de ouvir sua completa confissão, o julgamento começou em 12 de junho de 1946, no qual surge um ponto interessante de debate. Enquanto a promotoria afirmava que Leonarda agiu por pura ganância pelo dinheiro de suas vítimas, ela teimosamente justificava que seus assassinatos aconteceram devido a um sonho no qual sua mãe morta teria aparecido ameaçando tirar a vida de seus filhos se em troca ela não tivesse derramado sangue de inocente. Durante o julgamento, Leonarda teria sido levada para o necrotério, onde, para provar que agia sozinha com a ajuda de serras e facas, seria capaz de cortar um cadáver em apenas 12 minutos, pois os policiais duvidavam que ela conseguiria fazer isso, teria força para fazer isso, porque ela era uma mulher de 1,50 m, 1,5 m, era uma mulher baixinha e, por ser conhecida como uma mama italiana, ela não era considerada forte e ágil para estar fazendo esse tipo de coisa sozinha. Em 20 de julho de 1946, Leonarda foi considerada culpada dos 3 assassinatos e de roubo de propriedade das vítimas e do desprezo dos cadáveres, e portanto foi condenada à hospitalização por pelo menos 3 anos em asilo criminal e 30 anos na prisão. Os anos de sentença foram reduzidos a 24 anos devido à sua semi-enfermidade mental, mas depois restaurados para 30 pela continuidade do crime. Além disso, a jurisprudência da época também negava a premeditação por considerá-la incompatível com a semi-enfermidade. Leonarda foi declarada culpada realmente, portanto, de triplo homicídio, destruição de cadáver, por saponificação e roubo agravado com a pena de 15 mil liras. E ela morreu de apoplexia cerebral no asilo criminal feminino em Pozzuoli. Saponificação é a parte onde você está fazendo o sabão e ele começa a engrossar. É o ato de fazer o sabão, no caso. E vários artefatos do caso, incluindo a panela em que ela fervia e derretia as vítimas, o martelo, a serra, a faca de cozinha, os machados, o cutelo e o tripé, que foram instrumentos de morte usados por Leonarda, estão em exibição no Museu Criminológico de Roma desde 1949. Ela foi enterrada no cemitério de Pozzuoli em uma tumba para pessoas pobres no final do período de sepultamento em 1975 e ninguém reivindicou seu corpo e seus restos acabaram no ossário comum da cidade. Eu vou colocar um vídeo dela no hospício, no manicômio, com as expressões. É bem curtinho, mas dá para ter uma noção. Figlia di una fattucchiera ucciderle i figli. La legge mi ha condannato. E che mi importa della sua condanna? 30 anni l'ergastolo e la fucilazione. Ma che mi interessa a me? Muito obrigada para quem assistiu até agora e até a próxima.